Você já teve aquela sensação de que a sua vida está passando automático e você só está assistindo ela através de uma tela? Um cara chamado Platão descreveu exatamente o que você está vivendo hoje. Meu nome é Felipe e eu vim para te contar que você foi colocado em uma caverna e eu vou te mostrar como sair dela. Como eu falei no último vídeo, eu queria trazer vídeos em diferentes momentos, em diferentes lugares e enfim, e hoje eu tô fazendo um churrasco, então eu decidi fazer esse vídeo para trazer realmente de uma forma diferente. Um cara chamado Platão, 2000 anos atrás, inventou o mito da caverna, que é basicamente o quê? Pessoas nasceram dentro de uma caverna e viveram a vida toda dentro de uma caverna. E a única coisa de que elas vinham a vida toda e vinham todos os dias eram sombras projetadas por uma fogueira que estavam atrás delas, mas elas não sabiam daquilo. E elas achavam que aquelas sombras eram a realidade delas e que aquilo ali era a vida delas. E o que é a caverna na vida real e o que é a sombra na vida real? A caverna seria a sua zona de conforto, o seu quarto que você fica, o seu trabalho que você mesmo não gostando, às vezes está ali ainda, seria a sua zona de conforto. E as sombras seriam exatamente o seu celular, que passa o feed infinito e que mesmo você scrollando, rolando o dia todo, nunca vai acabar. E se você acabou de lembrar de um amigo que fica o dia todo no celular e que você até se sente incomodado por isso, manda esse vídeo para ele porque eu sei que ele vai gostar disso e de ouvir isso, porque faz muito sentido. E às vezes a gente não tem a consciência da nossa vida e por isso que às vezes a gente acaba ficando tão estagnados. Então, no momento que a gente começa a ter mais consciência das nossas atitudes e consciência da nossa vida, o seu mundo ele explode, porque você vai ver o tanto de experiências e o tanto de possibilidades que é possível ter. Mas voltando para o mito da caverna, um dia um deles conseguiu escapar da caverna. E quando ele conseguiu sair de fora da caverna, os olhos deles quase queimaram, o olho dele ardeu muito pelo fato da luz do sol, porque ele não estava acostumado com aquilo. Então ardeu muito o olho dele. E o sol basicamente seria a sua fora da zona de conforto. Porque quando a gente sai da zona de conforto, é muito difícil, é uma transformação, é uma mudança muito grande pra gente. Então a gente acaba sofrendo muito e se transformando muito. Então é normal que, enfim, arda e doa, é normal. Então o sol nessa história seria a fora da zona de conforto. E ele começa a explorar o mundo. Ele começa a perceber que aquilo ali é realmente a vida real, que a vida não era só aquela sombra na caverna, que não era só aquilo. E ele decide voltar para a caverna para tentar avisar os amigos deles, para tentar falar para eles realmente sobre a vida real lá fora. E quando ele faz isso, quando ele volta para falar com os amigos deles, eles falam que ele era louco, que isso não existia, que aquilo dali que eles estavam vivendo era a realidade, era o que realmente a vida deles. E ele mesmo falando com os amigos dele, com as pessoas que estavam ali, ele realmente só decide ir sozinho e seguir a vida dele. E isso retrata muito, porque quando você decide mudar e quando você decide fazer coisas diferentes, as pessoas do seu ciclo de amizade nunca vão, muitas das vezes, te acompanhar. Por mais que elas te apoiem, elas não vão te acompanhar pelo fato de que elas não estão dispostas a pagar. E a realidade delas é totalmente diferente, elas estão confortáveis naquela vida. Então você tem que entender que existe uma caverna que a gente foi colocado desde o momento que a gente nasceu. A gente nunca teve a consciência das nossas próprias atitudes. E o que nos resta é, com o tempo, a gente tomar consciência disso, tomar consciência de que a gente foi colocado numa caverna e que o que a gente está vivendo são só sombras, são coisas feitas da imaginação de uma pessoa. Porque nada que a gente vive hoje é realmente feito por natural. É tudo de uma forma da imaginação de alguém. Então hoje você tem duas opções. Ou você fica dentro da caverna, fica assistindo, fica vivendo a vida toda vendo as sombras projetadas atrás de você que não é sombras, que não é realidade, ou você tem a opção de sair da caverna e viver fora da zona de conforto, porque fora da caverna existe um mundo imenso a ser explorado que você sempre vai estar saindo de uma caverna diferente. Porque por mais que você saia da caverna uma vez, não é só aquilo ali, é isso. Sempre vai existir mais. E se você quer forjar uma mentalidade inabalável, entender mais a sua mente, o seu primeiro passo é se inscrever aqui no canal, porque aqui eu trago muito sobre a nossa mente, porque eu acredito muito que a nossa mente é muito poderosa. Desde que eu comecei a estudar sobre isso, a entender sobre isso, eu comecei a perceber o quanto a nossa mente é poderosa e que
A gente consegue fazer qualquer coisa a partir do momento que a gente entende mais sobre a nossa mente e a gente consegue ter mais consciência das nossas atitudes, da nossa vida. Então, se você quer construir essa mentalidade e quer mais entender sobre o que passa dentro da sua cabeça e o que tem dentro da sua cabeça, seu primeiro passo é se inscrever aqui no canal, porque eu vou estar sempre trazendo vídeos e histórias assim, dessa forma, metáforas, para você começar a entender melhor a sua vida. E eu, falando sobre isso, coloquei um vídeo aqui no cardzinho para você assistir, que é sobre qual que é o preço de você seguir a manada. É um vídeo muito interessante sobre uma reflexão, que nem é o mito da caverna, mas de uma forma diferente, sobre seguir a manada. Então dá uma assistida aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê no topo, e até mais.